gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocara dentro do meu coração. Eu gostaria de ser simples, sucinto e reto. Haja vista que o tiro é curto, mas é certeiro. Todas as vezes que nós lemos essa passagem, o que nos faz menção a respeito de um divisor de águas na vida de Abraão. Abraão vai passar por um momento e uma passagem bíblica muito conhecida, não só no meio dos seus, mas no nome daquele que é simpatizante, no meio daquele que é crente, no meio daquele que serve ao Senhor ou não. Seja ele crente ou devoto, seja ele quem for, ele já ouviu falar, ele sabe, por muitas vezes replicou a respeito disso. Assim também é com a história de Jó, com a história do pai da fé, a saber, Abraão. Haja vista que nós estamos em uma história onde faz menção aonde o próprio Deus fala com Abraão. Ele chama Abraão a um particular e diz: Abraão, eu quero dizer algo a você. Eu quero dizer a você que eu quero o seu filho, a quem você ama. É interessante aqui, é muito rico esse texto em detalhes. E se a gente fosse explanar ele, partícula por partícula, desossar ele, ao fundo a gente não teria tempo suficiente. Mas eu gostaria de dizer a você algumas coisas fundamentais e que servem de aprendizado na minha e na sua vida. Quando Deus diz assim: Abraão, Abraão, eu quero aquele que você ama, o seu filho, o teu único filho. Deus não está desclassificando Ismael. Deus não está desmerecendo Ismael. Possa ser que tenha alguém que diz: olha, então quer dizer que para Deus só quem conta é o filho amado? Não, não, não. É que Deus estava falando de uma forma literal com Abraão, porque a promessa de Deus a Abraão não era e nunca foi Ismael, mas sempre foi Isaac. Porque o teu único filho? Porque verdadeiramente Isaac é teu filho, do teu casamento, da mulher que eu prometi, a quem aquele tu amas. Por quê? Porque Isaac é filho da promessa. E sendo filho da promessa, ali todas as vezes que Abraão olhava a Isaac, ele via a mão de Deus que trabalhou em seu favor. Ele via o cumprimento das palavras de Deus. Há quem diga, e eu concordo com o pensamento, de que o nome de Isaac poderia ser promessa cumprida. Porque isso é o que Isaac é na vida de Abraão. Uma promessa cumprida, concreta, que o Deus dos céus fez. Eu já queria dizer para você, em um cunho profético e também espiritual, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Valdemar, às vezes é difícil, eu sei, e é verdade. Às vezes é complicado, é verdade, não é fácil para ninguém. Estamos no meio de uma pandemia mundial. Quantas pessoas não perderam o seu emprego? Quantas pessoas não perderam os seus entes queridos? Mas eu quero dizer que em meio a tantas perdas, tantas dores e tantas lágrimas, ainda Deus continua sendo fiel. Mas por que ainda, Valdemar? Porque é o mesmo Deus que foi ontem, hoje e eternamente. Ele não vai retardar nenhuma promessa, não está demorando, está tudo no tempo de Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele cumpre na vida de Abraão, nasce Isaac. Só que se você pegar no capítulo de número 19 até o capítulo de número 21, no seu término, você não vai ver Abraão oferecendo sacrifícios ao Senhor. Você não vai ver o mesmo Abraão que levantava altares, levantava um clamor e adorava a Deus intensamente. Não, você vai ver um Abraão que só quer fazer banquete, um Abraão que só se senta à mesa. E o que Deus mais quer aqui, e eu posso dizer para você com certeza, é Abraão de volta e nunca Isaac. Deus nunca quis Isaac. Deus nunca aceitou e nem aceitaria sacrifício de outra pessoa. Deus não aceita sacrifício em morte humana. Não, não, não. Deus não aceitaria e não seria aqui que ele iria aceitar. Então, Valdemar, o que Deus quer aqui? Deus quer trazer Abraão de volta. Eu gostaria de dizer para você que por certas vezes na minha e na sua vida, quando Deus disser eu quero aquilo que você ama, não é que Deus está dizendo que você precisa pegar seu filho, sair na madrugada e sacrificar ele, não. Deus está dizendo, sabe aquele bom tempo que você tem? Sabe aquele descanso que você tem? Sabe aquele momento, os seus bel prazeres? É nesses momentos que eu quero que você se lembre de oferecer a mim um louvor de gratidão, um culto de ação de graças. É nesse momento, porque Deus se alegra muito mais na obediência do que no sacrifício. O que Deus mais queria aqui era Abraão de volta. Deus queria colocar no coração de Abraão que para ele era muito mais importante estar com Deus. Deus queria novamente trazer Abraão de volta.
trazer Abraão de volta, e comigo e com você não vai ser diferente. Se for no desemprego, se for na doença, se for na luta, se for na prova, se for no empecilho, seja no que for, Deus sempre terá o seu meio de trazer aquele que é seu novamente aos pés do altar. Quando Abraão sobe, há quem diga também que Abraão tinha uma fé tão incalculável, tão extra-humana, que ele acreditava que Deus ressuscitaria Isaac. Só que você lembra que eu disse para você que Deus não aceita esse tipo de sacrifício? Então, Deus não permitiria que Abraão matasse seu filho. A mente de Abraão, ainda que confusa, ele acredita: Deus ainda vai fazer, Ele vai me devolver o meu Isaac. É só um momento, isso vai passar. Só que a mente de Abraão é tão pequena que ela não conseguiu raciocinar. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, eles são maiores. Abraão sobe, coloca o menino, coloca sobre a pedra, pega o seu cutelo amolado e afiado. Agora vai acontecer um sacrifício. Eles levantam o cutelo. Na hora que ele está descendo, brada uma voz do céu: Abraão, Abraão. Perceba que Deus não chama ele a não ser pelo seu nome. E quando chamamos alguém pelo nome, certamente sabemos o nome dessa pessoa. Perceba que Abraão obedece. Não obedecemos a qualquer pessoa, mas a alguém que está acima de nós. Quando Deus brada por duas vezes, Ele diz: Abraão, Abraão. E ele automaticamente para, que ele está simbolizando a obediência. Deus não precisou falar muito com ele. Aqui ele já entendeu tudo. O mesmo Deus que falou sacrifica, o mesmo Deus que falou não sacrifica mais. Ô Abraão, pera Abraão, não faz isso não. Perceba que Abraão não reclama, Abraão não pergunta por quê. Ele simplesmente escuta o que Deus tem para falar. Porque quando Deus desce no lugar, nunca é à toa. Deus não joga a palavra fora. Deus não vem para conversar fiado com ninguém. A palavra dele é reta, não faz curva. A palavra de Deus não desliza. O homem promete e não cumpre. Mas todavia a erva seca e a folha cai, mas as palavras dele hão de cumprir. Tudo vai se passar, mas a palavra dele vai cumprir. Quando ele diz: Abraão, Abraão, não sacrifica o menino. Eu só queria ver se você é realmente fiel a mim. Ele está dizendo: Abraão, eu testei, eu permiti. Eu já sabia que você não mataria. Eu já sabia que você não iria fazer isso. Mas é que eu preciso mostrar para você que o que você precisa, Abraão, não é viver de sacrifício humano, mas é debaixo da minha obediência. Você não precisa, Abraão, você não precisa viver de sacrifício humano incoerente. Não, Abraão, não é assim que eu quero você. Eu não quero que você simplesmente suba um monte de segunda a segunda, mas não honre os seus. Não é assim que eu quero, não é assim que eu gosto. Ô Abraão, eu quero que você aprenda que mesmo você orando lá fora, você precisa também orar pelos que estão dentro. Eu preciso lembrar a você, Abraão, que eu quero a comunhão na sua casa, mas eu também quero a comunhão que você tenha na minha casa. Eu quero, Abraão, que você se assente sim na mesa com os seus, mas eu também quero que você levante um altar para me adorar. Eu quero que você cuide dos seus, mas que você também ofereça sacrifícios a mim. Ô Abraão, eu quero lembrar a você que eu também sou importante na sua vida e eu preciso estar acima de todas as coisas. Abraão, não quero nada pela metade, eu quero por completo. E quer saber de uma coisa? Olhe para trás. Veja que já está tudo preparado. Ele olha e vê um carneiro. Ali ele sacrifica a Deus. Agora pensa comigo numa linha concreta para a gente entender tudo isso daqui. O ápice dessa passagem é que quando Abraão sobe, ele acredita que oferecerá Isaac. Mas quando Abraão desce, ele desce com a certeza que Deus não precisa de Isaac. Deus já tinha um carneiro preparado. O que Deus faz é perfeito. Talvez a gente está se perguntando aqui hoje: mas Deus, perdi o meu emprego, Deus, perdi amigos, Deus, perdi a minha fonte de renda, Deus, o meu negócio está fechado. E agora o que eu vou fazer? Eu acho que Deus está me provando. Eu acho que na verdade é que Deus quer lhe mostrar algo maior ainda. Deus quer mostrar que o seu Isaac é pouco, que ele tem já está preparado. Eu gostaria
gostaria de dizer a você que me escuta aqui debaixo da unção de Deus e da mão de Deus, se você crê, você recebe isso daqui porque é da parte de Deus. Sobe o monte, sobe com Isaac, sobe com o cutelo preparado, sobe na obediência, mas principalmente sobe para ouvir a voz de Deus. Sobe sensível, sobe esperando pelo que Deus vai falar com você, porque Abraão achou que ali era ele que iria oferecer. Abraão achou que ali seria ele que diria: Deus, eu fiz, eu cumpri. Mas ele desce na certeza: foi Deus quem falou, foi Deus quem ensinou, foi Deus quem preparou tudo. Muito mais do que eu imaginava, Deus fez. Eu achei que eu desceria com meu Isaac morto nos meus braços, mas eu desci foi com Isaac. E uma resposta de Deus. E qualquer resposta, Valdemar, a gente precisa entender que Deus está acima de todas as coisas. Todas as vezes que adoramos a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer prova, o céu se abre, o céu vem nos visitar. Sabe aquela palavra? Deixa o céu descer. É assim na obediência de Deus, escutando a sua voz. Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, mas antes de falar que ainda que a figueira não floresça, ele disse: eu vou ficar aqui, eu vou escutar a sua voz, e enquanto o Senhor não falar comigo, eu não desço daqui. Carabaxandarábia. Abacuque entendeu. Eu tenho muitas indagações a Deus, mas o que eu mais preciso é escutar a sua voz para ter uma conclusão. Não conclua que é teu fim antes de escutar a voz de Deus. Não conclua que por aqui tudo se acabou antes de escutar a voz que vem do alto. Mas Valdemar, a doença bateu, Covid chegou, mas Deus é maior ainda. Se a ordem de Deus é de vida, homem nenhum pode tirar. Se Deus prometeu que era você e a sua casa servindo a Ele, pode confiar e descansar. Covid pode bater na porta, a doença pode bater, o câncer pode chegar. Aconteça o que irá acontecer, a palavra de Deus ainda permanecerá fiel e soberana sobre a sua vida. Eu sinto Deus neste lugar, eu sinto Deus nessa palavra, e eu glorifico a Jesus, eu glorifico a Deus, porque ainda temos a liberdade de escutar a sua voz, ainda temos a liberdade de clamar e de entender que Deus pode até pedir Isaac, Deus pode até dizer: suba. Vai subir com o coração sangrando, vai subir com lágrimas no rosto, mas suba. Continua, não para a caminhada, não conclua que ainda é o fim, porque quando você chegar lá em cima, Deus vai bradar e vai dizer: filho, na verdade, o que eu quis e o que eu queria não é Isaac. O que eu quero é intimidade novamente contigo. O que eu quero é você de volta. O que eu quero verdadeiramente é que você volte a entrar dentro da minha casa com gozo e com felicidade dentro do teu coração, e possa entender que ainda que nada vai bem, ainda que nada dê certo, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem espada, nem peixe, nada vai nos separar do amor de Deus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.